Depois eu jogo no canal e jogo lá no grupo de vocês o linkzinho, tá? Tanto da aula passada como da aula de hoje. Beleza? Isso aí. Vai Corinthians, não sei para onde que vai, acho que vai para a Série B do jeito que tá feia a coisa. Mas é isso aí. Meus amores, aula passada a gente viu poliedros, né? E na aula de hoje a gente vai ver prisma. Só me refresca a memória. De poliedros, acho que eu fiquei devendo um ou dois exercícios. Fiquei. Eu não fiz todos. Acho que foi isso. Aí na hora de fazer exercício eu passo com vocês e dou uma revisadinha. Pode ser? Foram dois sim, Bisteca. Só que aqui, Isso. eu acho que você não falou dos ângulos poliedro. Ah, Eu posso estar errado, mas o não, meu. acho que não. Então, boa. Então, antes de começar, eu faço eles. Ai. Obsteca, essa Pois não. parte aí, ângulo de edro, triedro, pentaedro, se deu. Eu acho que a Giovana está falando da soma dos ângulos da face e do poliedro inteiro. É isso mesmo, foi mal. Devia ter me expressado melhor. Tá. Beleza. Então tá, beleza. Beleza. Eu só tô desenhando, por isso que eu tô quietinho, tá? Calma aí. Eu comentei isso porque eu falei para vocês que ele pode falar no poliedro quais são os tipos de ângulo e através dos tipos de ângulo a gente calcula o número de vértices, né? Vai ser a quantidade de vértices e aí a gente também calcula o número de arestas. Isso eu lembro de ter comentado com vocês.
Eu vou falar que aí vocês vão entender. Tranquilo? Então, ó, como a gente viu na aula passada, esse daqui é um ângulo diedro, né? Só para vocês lembrarem rapidinho aqui, ele é formado por duas faces, tudo bem? Por dois planos. Então, seria o espaço aqui formado por esses dois planos. Eu vou pegar aqui um pedacinho de reta num plano e o outro pedacinho no outro plano, só para vocês visualizarem o ângulo ali dentro, que fica bem bonitinho aqui, ó. Então, aqui nesse plano do fundo, esse segmento e aqui também. E aí, ó, esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo dieta, tá certo? Ele é o ângulo onde eu tenho aqui uma reta R qualquer, que ela é comum a dois planos. Esses planos aqui, por exemplo, o alfa e o beta. Tudo bem? Então, esses dois planos aqui, eles formam. Esse ângulo diedro, ele tem que ser um ângulo menor do que 180, no caso ali. E se caso ele for igual a 180, ele tem que ser diferente de 180. Porque se caso ele for igual a 180, os dois planos vão ser um plano só. Beleza? Essa que seria a ideia. Não tem tanta propriedade sobre o ângulo diedro. Já sobre o ângulo triedro, tem um pouquinho mais de propriedade, a gente vai falar sobre eles. Por quê? O ângulo triedro, ele é formado por três faces. Então, você tem aqui, ó, essa face, tanto que você tem esse ângulo aqui de face, que eu vou chamar de ângulo de face 1, tá certo? Você tem essa outra face aqui, aí você vai ter esse segundo ângulo, que seria o ângulo de face 2, e aí você tem aqui, ó, uma terceira face, e aí você tem aqui um ângulo de face, que é o ângulo de face 3. Tudo bem? E aí você também tem três ângulos diedros, porque se você pega esse plano aqui com esse, você vai formar esse ângulo diedro aqui, ó. Vamos chamar de diedro 1, tá? Se você pegar esse plano aqui, ó, com esse de baixo, você vai formar um segundo ângulo aqui, que é o diedro 2, certinho? E aqui também, você vai ter, pegando esses dois planos, você vai ter um terceiro ângulo aqui, que é o diedro 3. E aí tem algumas propriedadezinhas que a gente tem que guardar sobre esses. Estava pensando que era isso eu não cheguei a falar. Tudo bem? Por exemplo, esses ângulos aqui, ó, de face, F1, F2 e F3, esses ângulos, a soma deles tem que ser menor do que 360. Então, F1, F2 e F3, F1 mais F2 mais F3 tem que ser menor do que 360. Vocês entendem por quê? Porque se for igual a 360, significa que essas três retas elas vão estar no mesmo plano. Então, por isso que a soma dos ângulos da face aqui, eles têm que ser menor do que 360. Tá tranquilo até aqui? De boa? E a soma dos três ângulos diedros, esses três ângulos aqui são diedros, se você pegar o diedro 1 mais o diedro 2 mais o diedro 3, a soma tem que ser menor do que 540. Ai, boca secou.
e maior do que 180. Então, ela tem que estar entre 180 e 540. Isso daqui é para a gente calcular os possíveis valores de um ângulo diedro ali, formado dentro desse conjunto que formam ali o ângulo triedro. Tudo bem? Então, são essas duas propriedades que são importantes aí. A soma dos ângulos da face tem que ser menor do que 360 e os diedros ali, eles têm que estar entre 180 e 300 e 540. Tá certo, meus amores? Tudo bem? Tudo, Bisteca, só tô copiando ali. Não, sim, sim. É isso que eu tô dando tempinho aqui para vocês. Obstétrico, Pois não. por que o ângulo... Porque na minha cabeça, o ângulo D1 seria igual ao F2. Dá uma olhada aí no desenho. O Ele é D1 igual? igual a F2. Tá. Vê se faz sentido. Que aí o D1 seria igual a F2, o D2 seria igual a F1 E o D3 aqui, né? e o D3 no F3. O F1. Mas aí essa relação não encaixaria, O né? que eu quero diferenciar aqui para vocês é o seguinte. Esses ângulos aqui, ó, porque o triedro, ele é formado por essas três retinhas, né, que são concorrentes nesse ponto aqui, que é o ponto P, por exemplo, tendo aqui o plano alfa, o plano beta e o plano teta. Tudo bem? Então, por isso que ele é um ângulo triedro. E aí, se você olhar só no plano alfa, o F1, ele é o ângulo da face do alfa. É isso que eu quero diferenciar com você. Esse ângulo aqui, o F1, ele é o ângulo de face. É para você saber, ele pode ter a mesma medida que o D2, certo? Só que esse ângulo é um ângulo de face. Ele é o da face do ângulo, do plano alfa. O F2 é o da face do plano teta e o F3 é o da face do plano beta. Aí, quando você pega um segmento aqui no alfa e um segmento aqui também no beta, você forma essa região aqui e aí você tem um ângulo diedro. Sim. Bisteca, dá um exemplo em que o ângulo da face não é igual ao ângulo diedro. É que assim os dois são exatamente iguais. Aí, pelo menos para mim, é mais difícil de assimilar. Sim, mas o ângulo da face ele pode ser o ângulo diedro. Eu só fiz esse desenho para diferenciar. O ângulo diedro é o ângulo formado por dois planos.
Então, todos os ângulos formados pelos dois planos, aí são chamados de ângulos diedro. E aí você tem um próprio ângulo do plano, que é o ângulo da face. É para diferenciar, porque o cara pode falar para você de ângulo de face, certo? Porque quando a gente tem um poliedro, você vai ter o ângulo de cada face, certo? De mais, que aí a gente está falando de 4 ou mais arestas num ângulo poliédrico. Eu vou mostrar ali para vocês. Você vai ter o ângulo de cada face e vai ter o ângulo formado por cada diedro. Você vai ter o ângulozinho formado ali por eles. Aqui, ó. Vou fazer um comentário rapidinho sobre o triedro. Para você entender bem o ângulo poliédrico, eu vou usar o conceito de uma pirâmide, vai? Você tem esse ponto aqui, que é o ponto P, seria o vértice da pirâmide, e aí você vai ter, vamos imaginar aqui uma pirâmide. Aí você tem aqui uma aresta lateral, outra aresta lateral, mais uma, formando aqui o ângulo P, que seria o ângulo poliédrico. A gente considera ângulo poliédrico quando o número de arestas de vértice dele é maior do que 4, maior ou igual a 4. Tudo bem? Aí cada um tem o seu nome, obviamente. O tetraedro, pentaedro e assim por diante. E aqui que a gente vai ter, ó, esse ângulo aqui é o ângulo de uma face. Aí você vai ter o ângulo da face de trás, o do lado aqui, seriam os ângulos dos triângulos, das faces laterais. Ok? Fica ruim de desenhar. Ah, então vale para todos os poliedros? Vale. Aí cada face você vai ter os ângulos das faces. E aí depois, porque se a gente fecha aqui a pirâmide. Ah, agora faz sentido. É porque eu pensei que fosse só para triedro. E o triedro fica exatamente igual. Aí, tipo, não tava pegando para mim. Não. Vamos lá, você fechou a pirâmide ali. E aí você vai ter o ângulo de cada face. Cada triângulozinho aqui, ó. Eles são os ângulos de cada face. E aí um ângulo diedro, por exemplo, por isso que eu fechei ela só para ficar fácil de mostrar, seria esse ângulo aqui, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui seria um ângulo diedro. Esse um ângulo diedro e esse um ângulo da face. Aqui também você pode ter um ângulo diedro. Entendeu? Que seria igual a esse daqui, da face de baixo. Mas aqui eu tenho um ângulo diedro. Entendeu a ideia? O conceito? Para separar o que é ângulo da face e o que é ângulo diedro? Agora foi, Bisteca. Obrigada. Agora foi? Foi. Igor? Foi sim, obrigado. Nada. Vou pôr aqui, ó, face 1, face 2. E aí você tem várias faces, né, no ângulo poliedro. Você vai ter face 1, face 2, face 3, até a face N, que aí N é um número de arestas que a gente tem dentro do poliedro.
Ai. Ai. E aí é a mesma coisa. Qual seria a propriedade aqui? A soma dos ângulos de face, quando você pega o ângulo da face 1 mais o da face 2, mais o da face 3, até somar lá, ó, com o da face N, tem que ser menor do que 360. Por que que precisa ser menor do que 360? Porque se for igual a 360, você vai imaginar que todas as arestas, imagine aqui várias arestas, se a soma dos ângulos delas for igual a 360, significa que todas são coplanares. Por isso que a soma dos ângulos de cada face tem que ser menor do que 360. E aqui que eu falei que ia fazer uma observação é sobre um caso específico de ângulo triédrico, que é o trirretângulo. Opa! Tá certo. Trirretângulo. Que seria quando todas as faces, os ângulos da face, são iguais a 90 graus. Seria o canto da parede sua aí. Olha lá, ó. Esse ângulo aqui é 90. Vou fazer bonitinho. Aqui também. E aqui também. E aí, esse ângulo aqui é um ângulo triédrico, que é o trirretângulo. Meus amores, está tudo bem? Tudo certo. Eita, tudo certo. Aí tem uma fórmula para calcular a soma dos ângulos de todas as faces, certo? E é o que vocês têm aí na apostilinha de vocês. E é um. Vamos passar aqui, estou esperando vocês copiarem. E é que o número de vértices menos 2 vezes 360, né? Que é calcular a soma de todos os ângulos da face, de todas as faces. Copiaram? Pode ir, Bisteca. Beleza. Então, ó. Deixa eu ver se eu acho um poliedro.
Eu mostrei. Então, ó, por exemplo, a ideia da forma que eu vou passar é poupar o nosso serviço. Vamos imaginar aqui que a gente tem um dodecaedro, né? O que é o dodecaedro que a gente aprendeu? Ele tem 12 faces e, nesse caso, as 12 faces são pentágonos, beleza? Aí, na face de cada pentágono, você tem aqui os seus ângulos de face. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, obviamente 5, 4, 5. E aí a gente aprendeu lá em polígonos o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um polígono, certo? Lá do polígono. A gente aprendeu que o SI é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Tudo bem? Então, a gente ia calcular a soma desses ângulos aqui, ó, que é a soma dos ângulos internos dessa primeira face. Como, no caso, seriam 12, aí a gente multiplicaria isso por 12 e ia calcular a soma dos ângulos da face desse poliedro. Tudo bem? Para poupar tempo, para a gente não precisar fazer isso, que a gente viu na aula passada que um poliedro não necessariamente ele vai ter todas as faces iguais ao mesmo polígono, né? A gente pode usar essa fórmula aqui, ó, para calcular a soma dos ângulos da face, né? A gente faz V menos 2 vezes 360. Tem até uma semelhança da fórmula aqui. Só que aqui o V é a quantidade de vértices que o nosso poliedro tem. Tudo bem? Vocês entenderam, então, para que serve essa fórmula aqui? É para calcular a soma dos ângulos de todas as faces. É como se você calculasse a soma dos ângulos internos de cada polígono, de cada face, e aí você, de forma individual, somasse todos. Aí chega nesse resultado. Só para vocês entenderem aqui, ó, nesse exemplo, o pentágono. A soma dos ângulos internos do pentágono seria 5 menos 2 vezes 180. Então, nesse caso, seria 3 vezes 180, seria 540. Seria a soma dos ângulos da primeira face. No caso do dodecaedro, ele tem 12, então a soma dos ângulos da face seria 540 vezes 12. Tudo bem? Seria 5.400 mais 1.080. Então, seria igual a 6.480. Ao invés da gente fazer isso, a gente poderia ter usado a formulazinha aqui direto. Se eu sei quantos vértices ele tem, então eu posso jogar aqui e multiplicar por 360. Vocês lembram quantos vértices ele tem? Eu lembro que é o 12 ou 20, porque ele regula com o de 20 lados, mas eu esqueci agora. Se ele tem 12 faces, então são 20 vértices. É exatamente isso. Aí você ia fazer 20 menos 2 vezes 360.
E aí, ó, vamos ver para você ver, ó, fazer em azul. Como a quantidade de vértices dele é 20, então a soma das faces seria 20 menos 2 vezes 360. Então, ó, só para pegar a calculadora aqui para vocês acreditarem em mim. 18 vezes 360, 6.480. Então, vocês entenderam qual é a proposta da fórmula? Eu acho que sim. Não estou vendo a cabecinha de vocês. Espero que vocês tenham fazer um sim. Sim, deu para entender sim. Aí eu até coloquei um exemplo ali para a gente fazer. A gente vai fazer esses dois últimos exercícios e entrar em prisma. Olha lá, galera. Um poliedro convexo apresenta um total de 16 faces e 30 arestas. Então, ele tem aqui 16 faces e 30 arestas. Qual é a soma dos ângulos internos das faces desse poliedro? A soma dos ângulos da face desse poliedro. Dê a sua resposta em função de R, que é igual a 90 graus, que é um ângulo reto, né? A gente chama de um reto todo ângulo que é igual a 90. A gente já sabia disso. Pô, para você perceber aqui a dificuldade da gente usar esse primeiro raciocínio aqui, ó, nesse exercício. Apesar da gente saber a quantidade de faces, a gente não sabe o tipo dela. Se são faces quadrangulares, se são faces triangulares, a gente não tem ideia. Por isso que essa fórmula aqui é uma alternativa bem interessante. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Euler, certo? Vamos ficar A2, e aí vamos lá, ó. V mais 16 é igual a 30 mais 2. Então, o V vai ser 32 menos 16. Então, o V vai ser 16. Certo? Aí, a gente agora calcula a soma das faces. Então, a soma dos ângulos internos da face, ele vai ser V menos 2 vezes 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos da face vai ser 16 menos 2 vezes 360 graus. Então, isso daqui vai dar, ó, 14 vezes 360. Como ele quer em função de R, que é 90, o que eu vou fazer aqui? A gente sabe que 360 é 4 vezes 90. Então, a soma dos ângulos da face vai ser, eu vou multiplicar aqui, ó, 14 vezes 4. Então, ó, 4 vezes 4 é 16, vai 1, vai dar 56, vezes R eu vou colocar no lugar do 90 aqui. Então, significa que são 56 retos. Tá? 56 vezes 90 graus. Então, a soma dos ângulos da face equivale a 56 retos, que é o equivalente a 56 vezes 90 graus. Alguma dúvida? Tudo certo aqui. Beleza. Então, ó, que da hora. Aqui para vocês entenderem. Se eu pego o ângulo que é diedro, seria esse daqui, ó. Tá ligado? Aqui você tem cada ângulo de face e aqui você vai ter o ângulo diedro. Mas aí a gente considera como um ângulo poliédrico esse ângulo aqui, ó. Aqui você tem um triedro. Você tem todos os triedros, né? Tá. Esse ângulo aqui em rosa seria um ângulo
poliédrico. Aí você tem o ângulo da face e o ângulo diédrico. E aí, quando você tem vários vértices, né? A partir de várias arestas, perdão. Quando você tem em cada vértice um número de arestas maior ou igual a 4, a gente chama de ângulo poliédrico. Quando vocês tiverem tudo copiadinho aí, me avise, que aí eu já pego os exercícios. Aqui já foi. Aqui também. Tudo bem para todos? Então vamos lá. Então, ficou faltando esses daqui. O 4, depois esse. Eu só não tenho a página. Página 73. Muito bom. Muito obrigado. Olha lá. Moema. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente é um icosaedro truncado formado por 32 peças denominadas de gomos e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos regulares e as outras hexágonos também regulares. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se 2 a 2, os dois lados costurados das faces formam-se as arestas. O encontro das arestas formam os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. Então, ele tem, no total aqui, 32 faces, sendo 12 pentágonos e 20 hexágonos, ambos regulares. Tudo bem? O número de arestas e o número de vértices existentes nessa bola de futebol são respectivamente, e aí ele dá até o Euler aqui para a gente, né? Então, ele quer o número de arestas primeiro e depois o número de vértices. E aí vamos lembrar da aula passada, né? Quem faltou, não viu. Para calcular a quantidade de arestas, é só pensar o seguinte: como num pentágono eu tenho 5 arestas, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 12 pela quantidade de arestas que ele tem. Vou fazer 12 vezes 5. Mas, a mesma coisa aqui, ó. Como num hexágono tem 6 arestas, então eu vou multiplicar a quantidade de hexágono que tem, que é 20, pelo número de arestas que ele tem. E aí eu vou dividir isso por 2. Vamos lembrar por quê? Porque a gente lembra aqui, ó, que uma mesma aresta, ela pode ser de duas faces. Então, por isso que a gente precisa aqui dividir por 2. Então, no nosso caso, vai dar 5 vezes 12, 60, mais 120, dividido por 2. 180 dividido por 2 vai dar 90 arestas. Depois que a gente calculou o número de arestas, a gente calcula agora o número de vértices. E aí usa Euler. Vamos ficar a 2. Tá certo?
Então, V mais 32 é igual a 90 mais 2. Então, V vai ser igual a 92 menos 32. Então, V vai ser igual a 60. Então, a quantidade de vértices é 60. Então, a resposta ela tem que ser 90 arestas e 60 vértices. A alternativa T de dado. Se tiver tudo ok, avisa o Tubesteca para a gente ir pro próximo. E vamos embora. Agora eu acordei. Agora tô de boa. O olho até abriu. Aqui tá tudo ok, Bisteca. Tudo bem, meus amores? Qualquer dúvida, fala para pausar, parar, voltar. Então vamos lá, exercício 5. Pensa um pouquinho nele, vai lá. Uns 2 minutinhos para vocês pensarem. Aqui vocês ficam me vendo, né? Ou não? Sim, a gente consegue te ver, você fazendo graça aí. Opa, alguém apertou a campainha. Ó, a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo vale 4.320 graus. E sabe-se que os números de faces e de arestas desse poliedro são, respectivamente, proporcionais a 3 e 5. Nessas condições, o número de arestas desse poliedro é igual a... Então, ele quer a quantidade de arestas do poliedro. Meus amores, vamos lembrar de proporção. Quando ele fala que o número de faces e arestas, respectivamente proporcionais a 3 e 5, significa, se eu pego o número de faces e divido por 3, tem que dar a mesma coisa que o número de arestas dividido por 5. Certo? Significa que a razão de F por 3 é igual à razão de A por 5.
E isso vai dar uma constante que eu vou chamar, por exemplo, de K. Ou você pode chamar de X. Tudo bem? Que seria a razão de proporção entre essas duas frações aqui, entre essas duas razões. Então, ó, a gente pode dizer que F dividido por 3 seria igual a K. Então, portanto, a quantidade de faces é igual a 3K. E arestas dividido por 5 também seria igual a K, certo? Então, a quantidade de arestas seria igual a 5K. Belezinha? Isso é legal da gente lembrar, porque pode escrever as variáveis, no nosso caso, face e arestas, em função de uma outra incógnita. E aí as duas estão escritas em função da mesma incógnita, a mesma variável. Pensando agora no que ele deu aqui de informação, ele fala que a soma dos ângulos da face é igual a 4.320. Se a gente lembra que isso é a mesma coisa que V menos 2 vezes 360, a gente vai igualar 4.320 e vai descobrir a quantidade de vértices. Então, ó, V menos 2 vai ser igual a 4.320 dividido por 360. Eu sempre faço isso, não sei vocês, mas eu já passo dividindo ali o 360 para facilitar a nossa vida, tá certo? Isso daqui, ó, vamos cancelar aqui, vai dar 43, vai dar 1, sobra... vai dar 12. Então, V é igual a 12 mais 2. Então, V vai ser igual a 14. Certinho? Como ele quer a quantidade de arestas, agora a gente usa Euler. Vamos ficar a 2. Então, ó, 14, que é o número de vértices, mais, o que eu vou colocar no lugar do F? 3K, igual, o que eu vou colocar no lugar do A? 5K, mais 2. E aí a gente vai descobrir os valores. Então, a gente tem 5K menos 3K, igual a 14 menos 2. Então, eu tenho 2K igual a 12. Então, o K vai ser igual a 6. Sendo o K igual a 6, agora a gente determina o número de aresta. A aresta é igual a 5K. Então, a aresta é igual a 5 vezes 6. A aresta vai ser igual a 30. Então, significa que nesse poliedro, a quantidade de arestas é 30, C de Corinthians, precisa ser salvo. Meus amores, está tudo bem? Tudo bem. Giovana, era isso que eu tinha esquecido? Me ajuda agora. Era isso, né? Era essa mesmo. Então, eu não beleza. tinha fazer esse exercício. Muito tempo. Cabecinha às vezes falha agora. Ai, ai. Eu não caí, eu tô aqui, tá? Porque às vezes eu fico quietinho assim, parado, parece, ó, o bisteca caiu. Você precisa voltar a cantar pra gente saber que você não caiu. Verdade. Ah, mas aí eu fiquei tímido da última vez, porque aí eu cantei, vocês jogaram verde, e aí você já sabe o resto da história, Não, né? a gente não jogou verde, a gente já sabia, né? A gente imaginava as coisas, e aí perguntamos só, não foi o verde. Olha lá, ó, Aí, chega atrasado e já chega agitando na aula, ó. Não, assim.
Só queria dizer que somos espiões. Então descobrimos É, claramente por um pequeno detalhe. Mas, ontem eu já fiz um mês, cara, viu? Ó, que beleza. caraca, você conseguiu esconder umas 2 semanas, hein, Mistério? Você vê, viu? Que isso, hein? Muito bom, É Mistério. que vocês Parabéns. são detetives. Parabéns pelo seu mês. Muito obrigado. Mas, Bisteca, você pode voltar a cantar, cara. Agora a gente já sabe a situação mesmo, então tá de boa. Ai, ai, só vocês. Ai, podemos ir para Prisma? Podemos. É a próxima aula mesmo, né? É aula 10 ou não? Ou 9? É a 10. É. Tá. Vou desenhar aqui. Prisa. Resende está quente? Hell's End, como sempre, né? Abrindo Muito. as portas. Muito, cara. Tatiaia também tá muito quente, cara. Cara, eu tô passando mal às vezes, eu fico com dor de cabeça, velho. Por causa do calor. Também, cara. Nossa, Ontem eu verdade. fiquei de novo, cara. É muito ruim. E ainda tem que ficar usando máscara, porque quando eu vou pra residência trabalhar, tem que usar máscara, né? Então é muito ruim, cara. Muito ruim, porque aquele calor do buraco Sim. e ainda tem a uso da máscara, cara. Piora tudo. Cara, agora tá muito quente, mano. Ontem eu fui na farmácia, aí eu, cara, deixei meu carro aqui na rua. Eu tava precisando lavar a garagem, então deixei ele um pouco na rua. Aí quando eu fui na farmácia, tava 40 graus dentro do carro. Muito quente, cara. Tá maluco. Não dá, não. Eu não imaginava que aí tivesse tão quente também. Mas, pô, aqui tá Nossa. muito, cara. Aqui vai ser. E ainda sexta-feira vai bater 38 graus. Tipo, É, falaram que o final de semana vai ser pior, alguma coisa nesse sentido. é. Nossa, tá maluco. Muito quente, cara. Não venta. 38 parece que é 60 graus. É, então, aqui ainda É, ainda tem tem esse isso. esquisito de ventar mais, mas em Resende, cara, não tá ventando nada mesmo nos últimos E tempos. quando Guará venta, também. tá vindo aquele vento quente de sauna. Não tô brincando, tá vindo vento quente. Porque venta pouco, né? Tipo, não vem um vento decente, vem aquele vento ralinho, então. É, já que é o inferno, acho que o cara Murião lá já dá até um sopro na gente, já. Pô, Só pra gente sentir a presença. vai vendo. Meus amores, é o seguinte, ó, o conceito de prisma, todo prisma é um poliedro, a gente vai ver isso. Todo prisma, ele é um poliedro. Você tem dois planos, alfa e beta aqui que eu desenhei para vocês, e eles são paralelos. Nesses dois planos, eu tenho dois polígonos que são exatamente congruentes, idênticos, ok? Eu tenho aqui, então, um triângulo. Eu vou desenhar para vocês um prisma triangular. E a ideia de prisma é, quando você reúne todos os pontos do polígono do plano alfa com o polígono do plano beta, você vai formar o prisma. Então, a ideia é unir todos os pontos. No nosso caso aqui, eu vou unir só os vértices do triângulo. Ó. Então, quando eu estou unindo aqui os vértices, eu vou formar esse sólido, que é o prisma de base triangular, ou prisma triangular, tá? E aí, para ele ficar bonitinho, só vem aqui, ó, no fundo, vou fazer tracejadinha essa aresta, aí a gente já vai conversar sobre os elementos desse prisma, tá? E aqui também.
Então, vocês entenderam o conceito, a definição do que é um prisma? É a reunião de todos os pontos entre dois polígonos congruentes situados em planos paralelos. Então, os dois estão situados em planos paralelos. Esses polígonos que estão nos planos, que eu estou destacando aqui de verde, a gente vai chamar de base. Então, você tem aqui que os dois triângulos, eles vão ser as bases. Então, ó, aqui eu tenho a base. No caso, então, a base, ela pode ser qualquer polígono. Então, no nosso caso aqui é um triângulo, mas pode ser qualquer um dos quadriláteros, pode ser um pentágono, um hexágono e assim por diante. E aí você tem aqui junto da base, né, os vértices do triângulo, a gente vai chamar de aresta da base. Beleza? O que liga um polígono ao outro, eu vou chamar de aresta lateral. E ela é a aresta desse quadrilátero aqui, ó. Que seria a nossa face lateral. Certinho? Os vértices do triângulo, eles serão os vértices do meu prisma. E, para todo prisma, é estabelecido a regrinha de Euler, né? De Euler, que todo prisma seria um poliedro. Tranquilo até aqui? E para você determinar a altura do prisma, isso é bem importante. A gente precisa calcular qual é a distância entre as bases. A gente precisa pegar aqui um segmento que seja perpendicular ao plano alfa e perpendicular ao plano beta. Seria perpendicular ao plano das bases. Esse segmento eu vou chamar de altura. Então, aqui, ó, o H, ele seria a altura. Então, esses são os elementos importantes do prisma. E aí eu vou falar para vocês que agora ele tem uma classificação, né? Existem dois tipos de prisma. Aí a gente vai estudar ele a fundo. Dá para a gente calcular o volume, calcular as áreas. Ficou bonitinho o desenho, cara. Fiquei com orgulho dele. Aí, para não ficar tomando tempo, tá, galera? Eu peguei algumas imagens da internet, mas é só questão de tempo mesmo, tá bom? Para não ficar desenhando. Não quero tão Para, grande assim. Bisteca, esse desenho nem chega perto do seu, essas imagens aí, ó. Ah, cara, e nossa, fiquei até emocionado agora. Eu não sabia que eu podia fazer isso. Foi legal saber. Vou separar só um pouquinho. Isso.
Então, ó, como eu estava dizendo, a nomenclatura, né? Vou até anotar aqui. Esse cara seria um prisma triangular. Tá? Então, no caso aqui, eu desenhei para vocês um prisma hexagonal reto. E aqui um prisma pentagonal oblíquo. E aí eu vou explicar para vocês a diferença do oblíquo para o reto. Tá certinho? Você percebeu que o oblíquo ele é um pouquinho tortinho ali, né? E a gente pode chamar carinhosamente de 13 em inglês, né? 13, enfim, é uma piada horrível. Mas qual é a ideia? Qual é o conceito? Tem a ver com a aresta, que é a aresta lateral. Quando a gente pega aqui a aresta lateral e ela é perpendicular às bases, ao plano da base, então o meu prisma ele é reto. Quando a aresta lateral ela não for perpendicular, ela for secante ao plano das bases, então o meu prisma ele é oblíquo. Então olha aqui, ó, nesse caso é perpendicular ao plano da base. Então, é um prisma reto. Eu posso dizer que a aresta lateral ela é congruente à altura. E, nesse caso aqui, a aresta lateral ela não é perpendicular ao plano da base. Esse ângulo θ é diferente de 90. Tá certo? Então, ela não é congruente à altura. No prisma, que é o prisma oblíquo, para determinar a altura, a gente vai precisar fazer isso daqui, ó. Descobrir qual é o valor desse segmento que é perpendicular ao plano das bases. Tá? Essa daqui que seria a altura. É diferente da aresta lateral. Outra coisa que a gente pode notar também é com relação à face. No prisma reto, a face lateral, ela vai ser um retângulo. Então, ó. E no oblíquo, é um paralelogramo. Belezinha? Então, tem essa diferença também. Tá? As arestas laterais, elas vão ser todas congruentes em ambos. Cara, recebi uma notícia boa agora. Gostaria de compartilhar com vocês. Compartilha. Eu dou aula em Cruzeiro amanhã. E é feriado lá amanhã. Acabei de receber. Aniversário da cidade. Nossa, feriado de uma sexta. Não tem coisa Maravilha. Olha que benção. Melhor que numa sexta foi uma terça que o Vest emendou. Cara, foi top também, hein? Eu trabalhei mesmo, quarta né? e quinta essa semana. Eu não tenho que reclamar. Tô de Caraca, Bisteca, tá bem mesmo, hein? boa. O Bisteca tá mais. O Bisteca tá o quê?
Mais de ainda. férias que a gente. É, Então, né? então. Tomara que a Nathalie não tenha escutado isso, porque vai que alguém falta sexta, aí o Bisteca rodou aqui. Tomara que só esteja o íconezinho do Vestre mesmo, não esteja aí, né? É, esteja só dormindo. Gente, não é a Nathalie. Desculpa. Tranquilo? Copiaram? Tranquilo, Bisteca. Tudo bem? Planificação de um sólido, como a gente viu um exemplo lá nos poliedros, é quando a gente desmonta a figura, né, separa cada uma das faces dele e coloca em um plano só. Então, no caso aqui, também peguei uma imagem para a gente ganhar tempo de um prisma pentagonal e a sua planificação. Prisma reto pentagonal. Ali, ó, ele separou os planos aqui da base, que são os dois pentágonos, certo? E aqui você pode notar todas as faces laterais. Então, ó, se eu levanto esse plano aqui da base e vou encaixando em volta as faces laterais, a gente tem o nosso prisma, o nosso sólido formado. É legal essa imagem da planificação, que a gente pode aqui, ó, dar uma olhadinha para como faz o cálculo das áreas. Então, a gente tem aqui, ó, como calcular a área da base. Então, meus amores, quando pedir para calcular a área da base, eu vou chamar aqui de ABzão, tá? Vamos combinar que a área da base vai ser ABzão. Você tem que ficar ligado em qual polígono você tem na base. Então, os mais comuns, né, são triângulo, isósceles, um triângulo equilátero, um quadrado, um retângulo, pode ser um losango, que são os quadriláteros, né, até o trapézio. Você também pode ter um hexágono regular. Então, ficar atento ao plano da base. Assim, a gente consegue determinar qual é a área da base. Para calcular a área lateral, no caso que eu estou falando de um prisma reto, você vai somar a área de cada uma das faces laterais. Então, ó, você vai calcular a área de cada um desses retângulos. Tudo bem? Por isso que eu falei que era um prisma reto, né? Porque aí eu não posso afirmar que sempre vai ser retângulo. Então, você vai somar cada uma das faces laterais. Então, eu posso dizer que a área lateral é igual à soma das áreas das faces laterais. Vocês entenderam isso? Então, você vem aqui, por exemplo, na aresta da base, vamos imaginar que é Azinho, e a aresta aqui lateral é H. Então, a área desse retângulo, por exemplo, é A vezes H. Se ele for um prisma, que a gente vai ver daqui a pouco, regular, significa que todas as arestas da base são iguais. Então, você calcular a área de 1, multiplica pelo número que tem, né?
número de arestas que o polígono da base tem. Se caso as arestas da base forem distintas, né, diferentes, aí a gente tem que ficar ligado, tá certo? Porque aí cada face lateral vai ter uma área. E, além disso, dá para calcular a área total, né? Vamos chamar de artesão. Então, a área total seria a área de todas as faces. Então, seria 2 vezes a área da base mais a área lateral. E determinar o volume é usar o princípio de Cavalieri e diz que o volume é o produto entre a área da base vezes a altura. Então, quando você faz o produto entre a área da base e a altura, nós temos aqui o volume desse prisma. Alguma dúvida? Tudo certo, Bisteca. Tem. Só esperando aí, se tiver tudo bem também. Eu dar um exemplo. Deixa eu dar uma sapiada aqui na postinha de vocês para ver o primeiro exercício. Pegar. Página 80. Beleza, galera? Ele diz assim: um clube quer construir uma piscina com a borda retangular, cujas dimensões estão indicadas na figura abaixo. As paredes opostas da piscina estão em planos paralelos. 2 delas têm formato retangular e as outras 2 têm formato de trapézios retângulos. Chamando-se de V o volume que ela comportará em metros cúbicos, quanto vale 0,1 V.
Então, ele quer 0,1 V, sendo V o volume da piscina. Então, nesse prisma aqui, galera, a base dele... Opa, pensei que estava para selecionar. É o trapézio. Então, uma dificuldade, às vezes, que a gente tem nos alunos, principalmente, é de identificar quem é a base. Lembra que a base ela tem que ser um polígono, dois polígonos que são congruentes, que estão em planos paralelos. Então, ó, não pode ser os retângulos, porque os retângulos eles não são congruentes. Um retângulo é maior que o outro. Então, o que a gente tem aqui de polígono congruentes seria o trapézio aqui da frente com o trapézio do fundo. Então, ó, esse trapézio aqui, ele que é a nossa base. Beleza? Então, vamos lá, ó. Para calcular o volume, a gente precisa da área da base e da altura, tá? Então, vamos começar pela área da base. Como eu identifiquei que a base é o trapézio, então eu preciso determinar qual é a área do trapézio. É um trapézio retângulo, né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui, só para a gente ter um norte. Então, ele tem aqui, ó. Lembram como é que calcularam o trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base menor é 1,5 m. A base maior vale 4. A altura do trapézio é igual a 20, porque é a distância da base maior até a base menor. Então, a área da base, ela vai ser base maior, 4, mais base menor, 1,5, vezes a altura, dividido por 2. Então, ó, 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, vai dar aqui, ó, 5,5 vezes 10, vai dar 55 metros quadrados. E aí, agora que a gente precisa ter o maior cuidado do mundo, por gentileza. O volume, então, é a área da base, que é 55, vezes a altura. E a altura, nesse caso, que é a altura do prisma, é igual a 8. Porque qual é o conceito de altura? A altura do prisma seria a distância entre as duas bases. Seria um segmento perpendicular ao plano das duas bases. Então, ó, esse segmento aqui, ele que vai ser a altura, a distância entre os dois trapézios. Então, vou multiplicar por 8. Então, o volume, ele vai ser 440 metros cúbicos. Como ele quer que multiplique por 0,1, então 0,1 vezes V vai ser igual a 44 metros cúbicos. Então, a alternativa correta, letra E. Então, ficou alguma dúvida desse exercício? Vocês entenderam? Toma cuidado nesse tipo de exercício, porque normalmente, né, durante a aula, por uma questão de visualização aqui, a gente faz o prisma sempre em pezinho, colocando as bases em cima e embaixo. Mas nesse caso, o prisma ele está tombado, né? Ele foi tombado ali, parecendo as duas bases, uma de frente para a outra.
Depois ele só fala de paralelepípedo. E cubo. Vou falar para vocês rapidinho. Eu tenho pouco tempo, tenho 7 minutinhos, né? Vocês copiaram? Desculpa, eu até saí, perdão. Eu estou pensando em clicar com os meus botões e fui mal educado e saí. É que sim, tá tranquilo. Perdão mesmo. Então, ó, um prisma regular, ele é um prisma reto, ou seja, as arestas laterais são perpendiculares ao plano da base, e o polígono da base, ele é regular. Então, eu dei um exemplo aqui de um prisma hexagonal regular. Ele vai dizer para vocês quando que é regular ou não. Então, no caso aqui, a gente identifica que todas as arestas da base são congruentes, certo? Então, eu tenho aqui, ó, A, A, A. E os ângulos da face da base também vão ser todos iguais. Então, essa é a ideia de um prisma regular. E aí eu vi aqui um exercício maneiro, esse exercício 6 aqui, deixa eu tirar um de vocês, que é um prisma regular. Aqui, ó. Esse daqui é uma atividade proposta, né? Da página 81. Então, olha, ele diz assim: a figura a seguir representa a planificação de um sólido. O volume deste sólido é. Esse prisma, meus amores, ele é um prisma triangular regular. A base dele seria esse triângulo aqui, que é um triângulo equilátero. Tudo bem? Então, é um prisma triangular regular. Tá? Então, para calcular o volume dele, a gente vai fazer a área da base vezes a altura. E, no caso, a altura seria 4 raiz de 3. Seria a aresta lateral aqui, que seria a distância entre as bases. Show? Então, como a base dele é um triângulo equilátero,
A gente tem que lembrar aqui qual é a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero. Então, a área da base vai ser a área desse triângulo, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, no caso, o lado do triângulo seria 5, ó. Então, vai ser 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai ser 25 raiz de 3 sobre 4. Essa é a área da base, tá? Ele não deu ali a unidade. Então, vamos colocar UA, unidades de área. Então, o volume vai ser 25 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 4 raiz de 3. Vamos cancelar o 4 com 4. Então, o volume vai ser 25 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é dar 3. Então, é 25 vezes 3. Então, o volume vai ser 75 UV, unidades de volume. Então, a alternativa B de bisteca. E é isso aí, meus amores. Bisteca. Ó, acabei na pina. Na próxima aula, podemos fazer. A gente vai fazer mais exercício? Vamos, aí você pode selecionar alguns aí, se tiver dúvida, porque aí na próxima aula eu vou falar de paralelepípedo e cubo especificamente, né? E aí a gente estuda os outros exercícios, se tiver algum exercício aí para fazer também a mais, para acrescentar na aula, você fala. Beleza. Pode ser? Pode. Então, tranquilo. Valeu. Eu que agradeço demais mesmo a participação de vocês, a paciência, tá? Espero que tenham gostado aí e até semana que vem. Eu tô me despedindo, mas tô dando um tempinho para vocês copiarem, tá? Ai, que sono. Vontade era voltar a dormir, né? Vai ter que estar na aula. Bisteca, Agora? mas amanhã você só dava aula em Cruzeiro? Sim. Então amanhã vai poder dormir bastante, né? Oxe, cara, que benção, hein? Nossa. Caraca, que maravilha, hein, Eu Bisteca? emocionei aqui agora. Vai dormir até que rapaz. horas? Umas meio-dia? Ah, calma, depende da hora que eu vou dormir, né? Entendi. Ai, ai. Às vezes depende até que hora eu fico jogando um pouco, sei lá. Tá certo. Tá certo mesmo. Ai, ai. E vocês? Tirando o que tá ruim, o resto tá tudo bom? Tá tudo bom. Olha, hein? Você não vê a gente? Como assim, cara? Vocês não abrem a câmera? Cadê vocês? É, eu e Giovanna em câmera aberta. Ué, eu e o Igor, a gente tá com a câmera ligada a aula inteira. É mesmo?